Muito bem, meus caros, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Para quem não me conhece ou para quem perdeu a primeira metade da jornada de hoje, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica e me dedico à solução de problemas de dores e incapacidade física dos transtornos do nosso esqueleto. Esqueleto no sentido amplo, né? Ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são os componentes do nosso esqueleto. E se é uma coisa muito importante nesse mundo, é o nosso esqueleto. Ele é verdadeiramente o nosso eu, né? Nossa presença, o nosso físico. Então, nós temos uma expressão corporal. O nosso corpo tem uma linguagem muda, mas muito eloquente, né? Você olha a postura do indivíduo, o corpo dele, muitas vezes você pode deduzir o que está se passando na alma dele, nas suas emoções, né? Então, vejam vocês. Também aqui na Vibe Mundial, eu recebo muitas perguntas, questões, dúvidas, né? Que vêm através das minhas linhas diretas com o meu público, com o público da Vibe Mundial. São pacientes ou seguidores de nossas jornadas, né? Ou ouvintes, né? Ávidos por respostas. Então, na primeira metade da jornada de hoje, nós falamos sobre dores e citei um autor alemão que escreveu um livro escrito A Dor como Caminho, ou seja, a dor que orienta todos os médicos sobre o que está acontecendo de mal para causar uma dor. A dor nunca é causa, ela é sempre consequência. A dor nunca é causa, ela é sempre consequência. Então, é necessário fazer o diagnóstico, né? O que é o diagnóstico? É a cara da doença. Que doença é essa? Né? Muito bem. Mas eu fiz uma jornada não tão longe desta data, falando sobre dor de cabeça. Entendeu? Como nós cuidamos de transtornos musculoesqueléticos que causam dores e incapacidade física, muitos pacientes que chegam às nossas clínicas relatam dor de cabeça. Então, muitos perguntaram porque ficaram com algumas dúvidas da jornada anterior que falei sobre dor de cabeça. Veja bem. Tem dois aspectos que merecem destaque quando se chama uma coisa de dor de cabeça. Veja, nós poderemos ser acometidos de uma dor de cabeça. Então, a primeira pergunta que paira no ar é a seguinte: é uma dor de cabeça da embalagem, do invólucro da cabeça? Ou é uma dor de cabeça de um problema interno, entende, da cabeça? Sim, porque a grande maioria das dores de cabeça, elas são da embalagem, do crânio, do osso, dos ligamentos da cabeça, dos músculos. Entende? Essa dor de cabeça é a mais comum, é a mais frequente. São as tais cefaleias tensionais. Então, vejam, eu sempre digo aqui, nós somos seres emocionais. Nós não agimos sempre da mesma forma. Diante de um mesmo problema,
em diferentes datas, nós podemos agir de forma diferente para tentar solucionar o mesmo problema. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. E somos muito, mas muito mesmo, influenciados pelas nossas emoções. A grande maioria dos crimes hediondos são cometidos diante de fortes emoções. Emoções de ódio, de vingança, de grande sofrimento, entendeu? Então, nossas emoções são muito fortes. Nós somos escravos das nossas emoções. E muitas das nossas decisões foram tomadas no calor de fortes emoções, o que está errado. O que está errado. Se você está muito emocionado com uma coisa, está com muita raiva de uma coisa, você está muito preocupado com alguma coisa, e pode ser transferido isso para amanhã, transfira. Transfira. Entende? Pense com mais calma. Vê amanhã o que você vai pensar a respeito do mesmo problema que hoje está te maltratando. Entendeu? Então, as dores de cabeça tensionais são muito comuns e muito importantes. Hoje mesmo atendi uma paciente e ela disse, eu costumo ter dores de cabeça. Aí eu perguntei, quando alguém fala isso, dores de cabeça, eu perguntei, tipo enxaqueca, com tonturas, enjoos e fotofobia? Quer dizer, a pessoa foge do clarão e procura repouso num quarto escuro, por exemplo. Então, as enxaquecas, ou hemicrâneas. Por que hemicrâneas? M-H-E-M-I significa metade. Metade do crânio. Ou seja, quando alguém fala, me dói a metade da cabeça, não tenho a mínima dúvida. Entende? É uma dor de cabeça com referência a problemas da coluna do pescoço. A coluna do pescoço. Muita cefaleia tem a ver com problemas da coluna do pescoço. Eu atendo muitos pacientes com dor no pescoço, com cervicalgia, a dor no pescoço. Entende? Aí eu pergunto, e a cabeça dói? Dói muito, doutor, dói muito. Há uma irradiação. E vou falar mais. Muito importante, muito importante. 75% dos problemas da coluna cervical, da coluna do pescoço, 75% dessas dores dão cefaleia, dor de cabeça. Muitas dão hemicrânia, enxaquecas, com enjoo, tonturas, fotofobia, dores. Então, uma das dores de cabeça mais importantes se chama enxaqueca. Entendeu? Muito bem. Mas não se pode falar de dor de cabeça isoladamente sem se falar de problemas da coluna cervical, do pescoço. Vocês não podem imaginar como é importante o teu pescoço. É incrível como o teu pescoço é importante. Veja, na face, né, nós temos o órgão da visão, o sentido da visão, o sentido do olfato, o sentido do gosto, o sentido da audição. Então veja, que coisa importantíssima, né? Tudo isso está relacionado com a cabeça e o pescoço. Sabe quantas vezes você mexe tua cabeça por minuto, ou por dia, ou por semanas ou meses? É incrível. Se você está acordado, você mexe o pescoço a todo instante. Dirigindo o quê? Dirigindo a sua visão, ou sua audição, ou a sua palavra, né?
na direção de quem tem ouvido ou na direção que está te despertando interesse em olhar. Então, nós mexemos o pescoço todo dia, muitas e muitas vezes. E o que acontece quando você usa demais uma engrenagem? O que acontece? Ela gasta. É inevitável. Ela gasta. Então, grande parte dos problemas do pescoço são de artrose. E não é somente caráter das idades avançadas. Não. Jovens sofrem de dor no pescoço. Entende? Muitos chamam de torcicolos. Torcicolo é uma dor no pescoço de caráter muscular tendinoso. O torcicolo não tem nada a ver com problema no pescoço interior da coluna cervical. Hérnia de disco, artrose, não. Em geral, o torcicolo é músculo tendinoso. Ou por um golpe de ar frio numa metade só. Ou por uma posição viciosa, sempre deixando a cabeça numa mesma situação, pode provocar dor cervical no pescoço, que se irradia para a cabeça. Entende? Eu atendi alguns pacientes, ultimamente, com nevralgia do trigêmeo. Se alguém já ouviu falar sobre isso, se alguém vivenciou essa entidade, se alguém vivenciou, sabe a dor que isso causa. É uma das dores mais fortes que existem. A nevralgia do trigêmeo. O trigêmeo é um nervo craniano, se não me engano, é o 7º par. E por alguma razão não tão bem conhecida, ele dá essa dor que se irradia para a face ou para a parte alta do pescoço. Pois bem, muitas nevralgias do trigêmeo têm a ver com a coluna cervical. Tem a ver com a coluna cervical. Labirintopatias. Distúrbios do labirinto. O labirinto é o nosso sistema do ouvido interno que nos orienta, nos dá orientação espacial. Espacial. Entenderam? Então, o labirinto nos dá essa orientação. Longe, perto, né? Se eu estou mais para a esquerda, mais para a direita. Entende? E quando há um distúrbio do labirinto, nós temos espécie de uma vertigem. Vertigem. A vertigem, ou labirintite, por exemplo, eles dão uma sensação muito desagradável. Mas não são, assim, causador de um grande mal no sentido patológico da questão. Entende? Não. É uma situação bastante desagradável. É como cãibra, né? Cãibra. Quem tem várias cãibras sabe muito bem. Não é nada agradável ter uma sensação de cãibra, principalmente na panturrilha, né? Então, não é grave, mas é muito chato. Às vezes você ser acordado à noite com cãibras, né? Entenderam? Então, vejam. A dor de cabeça e a dor lombar são os sintomas mais comuns que existem no planeta Terra, independente da raça, independente de condição social, independente de geografia do planeta. Não. Todo mundo sofre dor de cabeça. Entende? Jovens, crianças, adultos, pessoas de idade avançada, negros, brancos, amarelos, ocidentais, orientais, todos sofrem de dor de cabeça. Sofreram, sofrem ou sofrerão de dor de cabeça.
Exatamente, a dor lombar também pode ser assim definida. A dor lombar. Ou você já sofreu, ou você está sofrendo dor lombar. Se não sofreu, não está sofrendo, um dia vai sofrer de dor lombar. Entendeu? Entendeu? Porque dependendo de movimento, de uma série de situações, a coluna e nós, seres humanos, somos muito frágeis. Entende? Nós não suportamos pesos exagerados. Entende? Nós não suportamos exercícios de alto impacto. Né? Entende? Andar a cavalo, andar de moto. Entende? São situações de alto impacto. Ginásticas de alto impacto. Entende? Maltratam muito o teu esqueleto. E o efeito é somatório. Às vezes o paciente chega na minha clínica com uma crise absurda de coluna. Eu digo, o que houve? Ele falou, doutor, você não acredita. Fui pegar uma caneta no chão e travou minha coluna. Entende? Então, veja, às vezes está faltando uma gota d'água para acontecer a crise. Então, o efeito é somatório. Somatório. Hoje mesmo atendi uma paciente e ela tinha uma lesão muito importante na coluna lombar, uma lesão muito importante, que era achatamento de vértebra, espondilolistese, que é um deslizamento de uma vértebra sobre outra, entende? Tinha lesões importantes. Ela falou, eu levei brutas tombos, sofri muitas quedas, mas nunca tive problema não, doutor. Não tive dor nenhuma, não tive nada. Não teve nada. E agora tem dor, há mais de um ano, tem dor lombar e dor no pescoço. Entendeu? Porque o efeito é somatório. Entende? Há uma certa ocultação dos sintomas em relação a um trauma da coluna. Você tem um trauma na coluna, o sintoma pode aparecer uma semana, 10 dias, um mês depois. Às vezes eu falo para o paciente, você maltratou essa coluna, o que aconteceu? O que você fez? Eu não fiz nada. Ah, sim, eu levei um tombo há 2 meses atrás, mas não aconteceu nada, não aconteceu nada naquele momento. Vai acontecer depois. Entenderam? Todos os traumatismos do nosso esqueleto são importantes, com ou sem dor. Eles podem não ter dor hoje, não ter dor amanhã, mas vai ter dor depois da manhã. Entenderam? Vai dar dor. Entendeu? E nem sempre se estabelece uma relação de causa e efeito. Não sempre se estabelece. Hoje mesmo também atendi uma paciente que diz, comecei a ter dor lombar do além, não tem causa nenhuma. Começou a doer. Começou minha dor lombar. Entende? Então, eu repito sempre uma frase incrível. Diz assim, que na coluna, todas as constantes são variáveis. Ou seja, na coluna não tem constante nenhuma. Um autor americano ainda diz assim, a única constância no quadro clínico da coluna é a sua inconstância. Entenderam? Porque nada é padrão na coluna. Entende? Eu sempre digo, uma hepatite tem um quadro clínico mais ou menos padronizado. Né? Uma pneumonia tem um quadro clínico mais ou menos padronizado. Uma psoríase, né? Entende? Uma artrite, um artritismo. Tem um quadro clínico padronizado. A coluna não. Nada é padrão. Nada é repetido. Entende? Entende? E a cara da dor de coluna, ela tem 1000 faces. 1000 faces. O indivíduo tem uma dor de cabeça terrível, é problema de coluna. Entende? Às vezes ele tem uma dor terrível no cóccix, no finzinho da coluna. É um problema de coluna. Aliás, é uma das caras da ciática, da dor no cóccix. Entende? A dor no cóccix. Eu sempre conto aqui uma história, que eu já contei acho que 1 ou 2 vezes, vou contar de novo, que é importante. Quando me formei cirurgião de coluna,
que eu recebia pacientes com dor no cóccix, muito difícil de solução, né? É aquele doente que ele evita cadeiras duras, porque dói o cóccix, que é o finzinho da coluna. Ele usa uma boiazinha, né? Uma câmara de ar, entende? Para sentar nessa câmara de ar e isolar o cóccix para não bater num plano duro, para não sentar em cima do cóccix. Então, quando eu comecei a operar coluna, eu comecei a operar os cóccixes doloridos. Então, eu operava o cóccix, tirava o cóccix fora, que o cóccix não faz falta. Né? São 3, 4, 5 vértebrazinhas miúdas que terminam a coluna. É o fílum terminal da coluna. Então, aí, terminava a cirurgia, eu punha o cóccix num vidro de formol, por exemplo, ia fazer a visita para o paciente depois que ele saía da cirurgia e falava ao paciente: olha, aqui está o seu cóccix, ó, no vidro. Ele falou: doutor, você tirou meu cóccix fora? Eu falei: tirei. Ele falou: mas o senhor não tirou a dor. Entenderam? Que coisa absurda. Então, a dor no cóccix era uma dor referida. Ou seja, é uma dor da lombar com irradiação no cóccix. Entendeu? Como a dor de cabeça. Às vezes é uma dor no pescoço, irradiado para a cabeça. Para a cabeça. Entende? Enxaqueca, labirintite, tonturas, enjoos e até glaucoma. Entende? Pode ter a ver com problemas da coluna cervical. Existe uma relação insistente. Eu sempre pergunto, né? O paciente fala: me dói o pescoço. Eu desfilo um rosário de perguntas. Tem tonturas? Tem enjoos? Tem, quando dá uma crise, você tem fotofobia? Ou quer ficar num quarto escuro, descansando? Tentar voltar ao normal? Tem zumbidos no ouvido? Entende? Então, todas essas coisas decorrem, muitas vezes. Decorrem. Né? Vejam vocês que coisa incrível também. Eu atendi alguns pacientes. Uma senhora entrou no meu consultório com dor no pescoço. E pôs em cima da mesa do consultório um conta-gotas. Aí eu falei: puxa, o que é isso? Ele falou: doutor, eu tenho muita secura na boca. Minha boca é muito seca, minha língua é seca, muito seca. Então eu pego esses conta-gotas e fico pingando água toda hora, porque é muito seca a minha língua. Eu tratei da coluna cervical dela, a salivação voltou. Então veja, não é que ela veio me procurar por causa desse problema, ela veio me procurar por dor no pescoço. Eu me ocupei com a dor no pescoço. Em tratando da dor no pescoço, a salivação voltou. Entendeu? Há pouco tempo, eu atendi um paciente e ele disse para mim: tenho dor no pescoço. Aí eu pergunto: o que mais você sente? Ele falou: eu perdi o olfato. Perdi o olfato, não sinto cheiro de nada. Pois bem, eu atendi alguns pacientes com problema de pescoço, de coluna cervical, que perderam o olfato. Em tratando da coluna cervical, a propriedade olfativa voltou ao normal. Entenderam? Entenderam? E uma coisa muito importante, muitíssimo importante, né? Eu atendi um pastor protestante que ele veio com um problema de dor no pescoço. E veio com um bloquinho, com uma caneta junto. Falei: o que é isso? Ele falou: estou muito esquecido. Esqueço as coisas facilmente. Estou aqui com esse bloco, eu vou anotando o que me dizem, as coisas que eu tenho que fazer, que eu esqueço facilmente. Pois bem, tratei do pescoço. Ele falou: doutor, minha memória melhorou muito. Vocês entendem? Óbvio que ninguém vai no meu consultório por causa que perda de memória. Ninguém vai no meu consultório porque a salivação parou. Ninguém vai no meu consultório porque perdeu o olfato.
Não, eles vão no meu consultório por causa de dor no pescoço e dor de cabeça. Em tratando da dor de cabeça e dor no pescoço, melhora esses sintomas, entende? É uma grata surpresa essa melhora, mas elas acontecem com certa frequência, entendeu? Então, é isso, veja. Hoje, nas duas metades, nós falamos muito de dores, né? Na região lombar, no pescoço e dor de cabeça. Esse é meu dia a dia, né? Meu dia a dia. Todos os dias da minha vida. Segunda a sexta-feira, eu recebo um rosário de queixas de dores crônicas do sistema músculo-esquelético, entendeu? E apanhei muito de dores. Hoje é difícil apanhar de uma dor, é muito difícil. Apanhar de uma dor é não fazer o diagnóstico. Que dor é essa, né? Não fazer o diagnóstico. Pois bem, eu atendi um paciente com uma dor ciática bem característica. Ele trouxe radiografias, ressonância magnética, com problema de artrose na lombar, alguma hérnia de disco, entende? Ele tinha tudo para ser um quadro típico de dor ciática. Mas ele não melhorava com o tratamento. Surpreendentemente, ele não melhorava. Porque, modéstia à parte, é dor ciática, é dor lombar, o meu tratamento funciona. E é não cirúrgico, né? Sem cirurgia. Sem cirurgia. Mas, surpreendentemente, esse paciente não melhorava. Aí eu falei, olha, meu caro, nós vamos ter que fazer outra ressonância. Ele falou, mas doutor, a minha ressonância até foi feita em 2 meses atrás. Eu falei, lamento, tem que fazer de novo. Está estranho o teu quadro. Então fez uma nova ressonância, o que apareceu? Metástase de tumor de próstata dentro do canal da coluna. Entenderam? Que não apareceu na primeira ressonância. E apareceu na outra. Óbvio, né? Aí encaminhei para o Hospital AC Camargo, Hospital de Tumores. Né? Então vejam, o critério médico é uma coisa muito importante. Muito importante. Se quiserem conhecer meu trabalho nas minhas clínicas de dores crônicas, eu tenho 2 endereços em São Paulo. Um na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, é uma casa, no bairro do Morumbi, em São Paulo, pertinho do Hospital Albert Einstein e bem perto do estádio do Morumbi. Outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024. É perto do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefones comuns de nossas clínicas. Fixo, 11 3661 4243. Celular comum de nossas clínicas. 119 7082 8015. Emergências. Quem tem dor tem pressa. Nossas agendas têm espaços para emergências. Entenderam? Para emergências, liguem 119 3014 8888. Muito bem, estamos terminando a segunda metade da jornada de hoje. Espero que tenham aproveitado. Vou terminar repetindo um chavão sempre muito importante, muito importante. Por isso que eu repito. Assim como você pensa, você cria. Assim como você sente, você atrai. Cuidado. Assim como você sente, né, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Assim como você acredita, você realiza. Essa última frase pode ser resumida num monossilábico chamado fé. Assim como você acredita, você realiza. Por hoje era isso. Até a próxima.